Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional, estamos iniciando mais um dia na presença de Deus. Estamos iniciando o dia que o Senhor nos preparou, mais um dia que o Senhor está nos entregando como dádiva, como presente. Como diz a sua palavra, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Bom dia, Cris, bom dia, Mira, bom dia, Aline, bom dia, William, sejam bem-vindos, bom dia, Patrícia. Vamos iniciando mais um dia de devocional, mais um dia em que aprendemos do Senhor. Através da sua palavra somos instruídos, através da sua palavra recebemos a direção que precisamos para continuar caminhando. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida. Vamos chegando. Amém, Vilma, Deus abençoe. Bom dia, Marta. Bom dia, Dona Heloísa, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Amém, Cris. Obrigado, querida. Bom dia, Gabi. Vamos chegando. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Obrigado, Marta. Obrigado, Heloísa. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Gi. Obrigado, Irla. Obrigado, Vilma. Queridos, a nossa vida, a vida que vivemos, ela é uma diferente da outra. A minha vida é diferente da sua, a sua vida é diferente de outra pessoa, a sua vida é diferente da minha e assim por diante. As nossas vidas, elas têm as suas características, elas têm as suas questões e demandas que pertencem a você. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. O que eu quero dizer com isso é que temos vidas diferentes. A minha jornada é diferente da sua. O que temos em comum é que estamos, ou pelo menos devemos, caminhar na mesma direção. Devemos caminhar na mesma direção, com os mesmos objetivos, porque pertencemos a um reino e estamos caminhando na direção daquilo que nos foi proposto por Jesus Cristo, a carreira que nos foi proposta. Isso temos em comum, estamos caminhando na mesma direção. Mas cada um tem as suas demandas, cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus questionamentos, cada um tem os seus sentimentos, cada um tem as suas preocupações. E isso é de forma individual. O que pode acontecer é que de repente o que você está passando eu já passei, de repente o que eu estou passando você já passou. Mas uma coisa a gente não pode ignorar. Todo mundo
sem exceção, todo mundo. Isso não tem a ver com classe social, isso não tem a ver com cargo, com aquilo que você é, com aquilo que você faz. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Todos nós temos a nossa cruz. Temos a nossa cruz. Temos aquilo que nos faz lembrar que somos falhos, que somos pecadores, que temos impossibilidades no agir. E isso tem que ficar muito claro. A pessoa que não reconhece a sua cruz é um sinal de imaturidade. Precisamos ser cristãos maduros. E a maturidade cristã, ela vem na consequência do relacionamento com Cristo. Quanto mais nos relacionamos com Cristo, quanto mais entendemos quem é o Senhor na nossa vida, quanto mais entendemos quem somos diante de Deus, a nossa identidade, nos tornamos pessoas mais maduras. Precisamos reconhecer que temos uma cruz para carregar na vida. Temos uma cruz que nos chama a atenção dizendo: ei, quem você pensa que é? Você é um simples mortal e dependente total do Senhor. A cruz que carregamos diariamente, ela nos faz lembrar disso. Ela nos faz lembrar que temos um Deus soberano. Ela nos faz lembrar que precisamos do agir de Deus na nossa vida. Nos faz lembrar de que sem Ele nada somos. E nos faz nos colocar no nosso real lugar. Servo, filho de Deus. Como eu falei no início do devocional, todo mundo tem a sua vida, cada um tem as suas características, particularidades. O que temos em comum é que estamos caminhando na mesma direção, porém, a outra coisa comum é que cada um tem a sua cruz para carregar. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida. E hoje vamos falar sobre isso, carregando a cruz. Já que temos uma cruz que faz parte da nossa vida, está ativa na nossa vida, nos fazendo lembrar que somos dependentes de Deus. A cruz é aquilo que a gente não consegue eliminar da nossa vida. A gente não consegue desfazer. Existem cruzes que atingem o físico, a carne. Existem cruzes que atingem o emocional, atinge a mente. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Deus abençoe. Enfim, todo mundo tem a sua cruz. Paulo teve a dele. Já vamos chegar lá. Mas o que fazer então para carregar essa cruz? Precisamos nos preparar todos os dias para levantar a nossa cruz e caminhar a jornada da vida, carregando a nossa cruz, entendendo o significado dela e reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e a nossa dependência total de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Carregando a nossa cruz. Esse é o tema do nosso devocional hoje. E o próprio Jesus Cristo carregou a sua cruz. Carregou a sua cruz literalmente. Carregou a sua cruz por mim e por você.
Mas para carregar a cruz ele se preparou. Para carregar a cruz ele fez algumas coisas importantes que eu e você devemos fazer. Para termos força para carregar a nossa cruz. E eu quero ler esse relato com vocês, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 em diante. É com esse versículo, com esse capítulo, esse pedaço, essa porção da palavra, que eu quero iniciar esse devocional. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora que ele iria enfrentar. E Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Mas graças a Deus, queridos, não terminou aí a história. Mas Jesus continua: Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Em outra versão, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, grave bem isso, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Grave isso, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esse momento foi o momento que antecedeu a crucificação, a prisão de Jesus Cristo, o carregar da cruz. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Bom dia, Rúbia. Deus os abençoe, sejam bem-vindas. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo, queridos. Esse é o momento onde Jesus Cristo se preparou para a cruz que iria chegar. Mas é interessante o comportamento dos discípulos, de Pedro, de João e de Tiago. Você já se sentiu fazendo a coisa errada e no lugar errado? Como se fosse, por exemplo, de terno para uma praia, fazendo a coisa errada no lugar errado, ou dormisse de dia e à noite ficasse acordado, rindo num velório, por exemplo, e chorando numa festa, talvez falando algo que ninguém entende, ou fora do assunto, do contexto que está sendo conversado entre um grupo de amigos. Creio que sim. Quem não fez? Ou seja, você estava completamente fora da sintonia do contexto em que você estava. Quando Jesus Cristo ele foi para esse jardim, para o Getsêmani, ele tinha um propósito, ele tinha um plano a ser cumprido.
E ele deixou claro para os seus companheiros duas coisas extremamente importantes: orar e vigiar. Orar e vigiar. Seria um período de preparação para enfrentar a cruz, para carregar a cruz. Mas seus discípulos não entenderam isso, não entenderam esse propósito, não entenderam o que Jesus estava fazendo ali. E dormiram. Eles estavam fazendo a coisa errada, estavam ali no lugar errado, ao pé da árvore, dormindo. Eles acharam que eles foram para aquele lugar retirado de madrugada para descansar. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Ele foi ali para se preparar, para carregar a cruz que ele iria carregar. O jardim, identificado como Getsemane, na verdade, ele se localiza ao pé do Monte das Oliveiras. Em Jerusalém, o nome significa prensa de azeite. Ali Jesus Cristo foi prensado. Posso dizer que o Getsemane foi um lugar de preparação, onde Jesus Cristo se preparou para carregar a cruz. Pastor, aonde você quer chegar? Queridos, nós também passamos em lugares como Getsemane, que são como um tempo de capacitação, preparação para a nossa vida. Existem momentos na nossa vida que é o momento do prensar. Existem momentos na nossa vida que é o momento do aperto. Existem momentos na nossa vida em que precisamos estar sempre orando e vigiando. Na verdade, tudo na vida são momentos. Tudo na vida são fases. Tudo na vida são tempos determinados por Deus, permitidos por Deus. Existe tempo para cada coisa debaixo do céu. É interessante que Eclesiastes deixa bem claro isso. Quando Salomão escreveu esse livro, um grande sábio, ficou muito claro que existe tempo para cada coisa. Vocês conhecem a história, provavelmente, mas eu quero relatar aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: para tudo há uma ocasião. É um tempo existente para cada propósito debaixo do céu. Grave isso, cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de conter. Passamos por esse tempo agora com o Covid. Tempo de abraçar, tempo de conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, não querer mais, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz, tempos de batalha. O que Salomão está querendo dizer nesse versículo? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu devido lugar, tudo tem um propósito. Existe o tempo de preparação para que eu e você possamos ter força, graça para carregar a nossa cruz. Entender aquilo que estamos carregando. A cada momento existe um lugar diferente onde o propósito de Deus está sendo realizado. Há momentos em que temos que esperar, ficar quieto no silêncio de Deus. Há momentos que devemos agir, dar o nosso passo, fazer o que é necessário. Há momentos de falar, mas há momentos de se calar. Tudo tem o seu tempo.
Tem momentos que você não deve falar nada, só observar. Tem momentos que você não deve só observar, você deve interagir, você deve falar. Precisamos entender que cada momento da nossa vida, o que está acontecendo, faz parte do plano e do propósito de Deus. Muitas situações acontecem para nos preparar. Entenda que Jesus estava no Getsêmani para se preparar para a cruz que viria em seguida. Os discípulos não se prepararam para isso e não suportaram. Embora Jesus Cristo deixou bem claro para eles, antes de se isolar para orar ao Pai a primeira vez, ele disse: fiquem aqui, orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E ele mostrou que a carne estava fraca. Os discípulos não aguentaram e dormiram no momento que era para orar e vigiar. Agora é interessante que o próprio Jesus Cristo, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e 24, ele diz assim: os seus discípulos, ele falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para seguir a Cristo, você vai ter que carregar a sua cruz. Você vai ter que, dia após dia, carregar aquilo que te faz lembrar de que você não é tão forte assim. Seguir a Cristo carregando a cruz te faz lembrar que você está seguindo aquele do qual você depende exclusivamente dele. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Gi. Seguir a Cristo, você precisa reconhecer que você tem uma cruz para carregar. Muitas vezes ficamos dormindo e não damos um passo, não caminhamos. A cruz, ela faz parte da nossa vida, nos faz lembrar de quem somos. Como eu disse no início desse devocional, Paulo passou por isso. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim: 3 vezes roguei ao Pai, ao Senhor, que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A cruz que carregamos nos faz lembrar que somos fracos. A cruz que carregamos nos faz lembrar que somos insuficientes e que precisamos da graça de Deus, que é a graça suficiente para que o poder de Deus se aperfeiçoe nessa fraqueza minha e sua. Então glorifica a Deus nessa sua fraqueza. Glorifique a Deus na cruz que você está carregando. Porque essa cruz faz lembrar de quem é Deus e de quem é você. Paulo chamou isso de espinho na carne. E queridos, a nossa cruz, o espinho na carne que carregamos, ela tem 4 características interessantes que precisamos observar. A primeira é que, no caso de Paulo, era de origem espiritual. De origem espiritual. Como Paulo disse, era o mensageiro de Satanás. E o espinho na carne de Paulo tinha efeitos físicos, afetava a sua carne. Como eu falei, existem cruzes, existem espinhos na carne que afetam o nosso emocional. Tem, por exemplo, gente que não consegue lidar com o síndrome do pânico e carrega isso a vida inteira. Às vezes está bem, às vezes não está. Existem pessoas que têm algum problema físico incurável e precisa saber lidar com isso. É o que chamamos de espinho na carne. Mas esse espinho na carne é a sua cruz, na qual vai te fazer lembrar da sua fraqueza e do poder de Deus que se aperfeiçoa nela. O espinho na carne de Paulo era ruim,
O espinho da carne atormentava Paulo dia e noite, e ele queria muito ficar livre dessa cruz. Entendemos também que o espinho na carne de Paulo foi um espinho em que Deus permitiu. O sofrimento de Paulo tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas o ajudou a crescer nessa experiência. Ei, Deus está te dizendo nesta manhã o seguinte: através dessa cruz que você está carregando, através dessa cruz que você tomou e está me seguindo com ela, é nessa cruz que meu poder se aperfeiçoa, é nessa cruz que você vai amadurecer, é nessa cruz que você está carregando que você vai crescer. Mas vamos refletir como nos preparar para carregar a cruz. Vamos refletir sobre esse momento de Jesus no Getsêmani e aprender sobre a preparação que devemos ter para carregar a cruz. Primeira coisa é que devemos ter uma vida de oração. Devemos orar constantemente, diariamente. No verso 32 que lemos do Evangelho de Marcos, capítulo 14, o verso 32, Jesus Cristo disse: eu vou orar. Ele se afastou dos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e ele foi orar. Jesus foi orar sozinho, porque ele sabia que quando estivesse na cruz, ele também estaria sozinho. Ele saberia que quando estivesse carregando aquela cruz, só ele carregaria. E ele entendia que a oração o capacitava para as lutas e para aquilo que iria acontecer ao carregar a cruz. Ninguém pode carregar a cruz por você, entenda isso. Essa cruz que você tem na sua vida, só você pode carregar. E Jesus foi orar sozinho porque ele sabia disso, que na hora que ele estivesse carregando a cruz, seria só ele. Seria só ele. Entenda isso. Entenda isso. Por isso você mesmo tem que se afastar e orar. E orar. Sabe, muitas pessoas querem apenas receber oração, mas não querem orar por si mesmo. Isso acontece muito. Ficam dependentes das intercessões dos outros. Mas, contudo, na hora de levar a cruz, cada um vai ter que levar a sua. Ninguém consegue carregar a cruz do outro. Todos nós precisamos nos preparar para a cruz. Não tem nada errado você pedir oração. Não tem nada errado você orar. Mas a cruz, só você e mais ninguém vai carregar. E você precisa se preparar para isso. E a oração é uma das formas que Deus nos deu para nos preparar. Existem alguns personagens bíblicos, histórias bíblicas, que isso fica muito claro. Por exemplo, Daniel orou na cova dos leões. Isso está em Daniel capítulo 6, versículo 16. Elias orou na caverna. Isso está em 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Jonas orou no ventre do peixe. Isso está em Jonas capítulo 2, versículo 1. Se até Jesus sentiu necessidade de orar, quanto mais nós que precisamos e carecemos das orações e de oração. Como eu falei, não existe mal nenhum você pedir oração, peça. Mas não deixe você mesmo de orar para se preparar para a cruz de cada dia que você carrega. É na oração que você é fortalecido. É na oração que a sabedoria de Deus entra, permanece em você e te faz entender a cruz que você está carregando. Se você estiver passando por luta, queridos, tire um tempo e se dedique mais à oração, à consagração. Busque mais do Senhor e tenha certeza que Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu já disse em alguns devocionais aqui, eu vou repetir: Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a sua voz. Então clame.
Peça por Deus. Prepare-se para as lutas e as batalhas da vida. Prepare-se para carregar a sua cruz através da oração. Que Jesus seja o nosso exemplo de oração. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Segunda coisa que aprendemos com Jesus para nos preparar para carregar a nossa cruz é que devemos vigiar. No verso 34 que lemos, Jesus disse para os seus discípulos: ficai aqui e vigiai. Mas eles não conseguiram, porque eles não estavam ali para se preparar. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Como lemos no início, eles foram ali achando que iriam descansar na madrugada. Jesus pediu aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que ficassem ali junto com ele, vigiando. Sabe, queridos, existem momentos em nossas vidas que pensamos o que fazer. O que fazer? Que decisão tomar? O que falar? Mas nem sempre há o que fazer. Precisamos apenas ficar quietos, atentos, vigiando para ver o que Deus está fazendo, vigiando para ver o trabalho de Deus na vida. Com isso podemos nos tornar mais sensíveis à sua voz, a voz do Espírito, e viver a vontade de Deus. Às vezes precisamos nos aquietar, silenciar a nossa alma, o nosso espírito e ouvir o que Deus está nos orientando, nos preparando para carregar a nossa cruz. Sabe, queridos, por falta de vigilância, muitos erros e acidentes acontecem. Um minuto de bobeira, a nossa vida pode ser ceifada. Quando andamos, por exemplo, num campo minado, precisamos ter muita atenção. E o inimigo das nossas almas faz de tudo para desviar a nossa atenção e distrair, e dessa forma perder o momento de preparação. Sabe, queridos, o sono espiritual, ele é um problema. Lutar contra a carne, muitas vezes estamos fracos demais para orar. Como Simão e os seus companheiros que acharam difícil vigiar, até mesmo por 1 hora. Foi o que Jesus Cristo disse: não consegue vigiar nem por 1 hora. Sabe, queridos, porque estamos com os olhos pesados, cansados, mas a vigilância nos ajuda a orar mais e entender o que Deus está fazendo. Nos momentos de preparação para carregar a nossa cruz, devemos estar sempre orando e vigiando. Se você estiver prestes a enfrentar uma situação difícil, se você começa a perceber que a sua história está tendo um momento que ela está sendo mudada, você começa a perceber que sentimentos diferentes estão vindo sobre você. Paulo chama isso de dardos inflamados que vêm aqui na nossa mente. Como eu falei ontem, não podemos brincar de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser Satanás. Existem uma guerra espiritual, sim. Existem guerras causadas por nós, sim. Mas se você está na sua jornada da vida e começa a prestar atenção e percebe que uma situação difícil está chegando, fique bem atento, vigiando, orando, para não tropeçar e errar. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus Cristo disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe uma luta diária entre a nossa carne e o nosso espírito, e ela só é vencida através da vigilância e da oração. Prepare-se para lutas com vigilância e com oração. Terceiro ponto que eu quero extrair, que aprendemos com Jesus no jardim do Getsemane, terceiro e último ponto, é que devemos aceitar a vontade de Deus.
devemos aceitar a vontade de Deus. No verso 36, Jesus Cristo deixa muito claro, quando ele diz: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. E queridos, isso é uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem de colocar em prática. Não é fácil você abrir a mão da sua vontade e se submeter à vontade do Senhor. Não é fácil, porém é necessário. Devemos nos entregar totalmente para que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, se manifeste na nossa vida. Entenda, imagine a situação, imagine aquela cena no Getsemane. Jesus saberia que ele ia sofrer, ele saberia que a sua carne ia ser dilacerada, ele sabia que ele ia derramar o seu sangue até a última gota, ele sabia que a sua morte ia ser uma morte terrível, ele sabia a dor que ele estava sentindo, porque no início lá ele diz que a alma dele estava profundamente triste. Ele sabia que ele ia passar por um momento de grande aflição. Tanto é que ele pediu ao Pai que, se fosse possível, tivesse uma outra forma de resgatar a humanidade. Se fosse possível, tivesse uma outra forma de perdoar os meus pecados e os seus pecados. Se fosse possível, houvesse outra forma de redimir e de justificar eu e você. Mas diante desse cenário todo, Jesus Cristo entendeu que o que tinha que prevalecer era a vontade daquele que o enviou, do seu Abba, Pai. E essa deve ser a nossa postura para carregar a nossa cruz. Deus, eu não entendo essa cruz, eu não entendo o que eu estou carregando, eu não entendo o motivo, eu não entendo o porquê disso. Isso me faz doer, isso me faz sofrer, isso me faz vulnerável. Mas mesmo diante disso tudo, que a tua vontade se realize em mim. É assim que devemos agir. É assim que Jesus Cristo agiu. Que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Aceitar a vontade é fundamental. Às vezes queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Às vezes queremos que as coisas sejam do nosso formato. E quando isso não acontece, nós nos frustramos. Às vezes, um ouvir não dói, mas é a vontade de Deus. Às vezes, o que fazemos não dá certo, não flui, não realiza. É porque Deus não quer que aconteça, Ele quer de outra forma, Ele tem o melhor para você. Precisamos entender que a vida nem sempre vai acontecer da forma que planejamos. Sabe que na vida não temos somente ganhos, mas temos perdas também. E as perdas fazem parte da preparação para recebermos depois mais do Senhor e nos preparar para carregar a cruz. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Isso está no Salmo 126. Sabe, queridos, a vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. Ele é o nosso Pai. Jesus chamava Deus de Abba naquele momento no Getsemane, que significa diminutivo de pai, paizinho. A palavra Abba significa paizinho. E isso nos ensina que precisamos aceitar a vontade de Deus como uma criança no colo do Pai. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Um pai sabe. Aceite a vontade de Deus, essa vontade soberana. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo entendeu muito bem sobre aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. Ele escreve a essa comunidade cristã dizendo: em tudo dai graças, em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Está doendo? Dai graça. Está sofrendo? Dai graça. A cruz está pesada? Dai graça.
você está radiante, feliz, alegre, está dando tudo certo, dai graça. Porque essa é a vontade de Jesus para mim e para você. E para finalizar, chegou o momento em que Jesus Cristo disse: basta, chegou a hora, levantai-vos. Versos 41 e 42, que lemos. Sabe que coragem de Jesus levantar daquele momento de oração e saber que enfrentaria diante uma grande cruz. Mas Jesus disse: basta, chegou a hora, levantem-se. Essa ordem também é para nós. Chega de ficar dormindo, chega de ficar chorando e reclamando da vida. Vamos levantar, tomar posse da cruz que faz parte da nossa vida e carregá-la com alegria, glorificando a Deus e louvando a Deus. Jesus teve coragem, porque ele estava preparado através da oração e da vigilância e da aceitação da vontade de Deus. 3 coisas importantes que nos fazem preparados para enfrentar os desafios da vida, as demandas da vida e carregar a nossa cruz, que é a oração, a vigilância e a aceitação da vontade de Deus. Então, queridos, quando estiver para enfrentar lutas, não se entregue facilmente ao sono espiritual. Levante-se, ore, vigie, aceite a vontade de Deus, que é melhor. Prepare-se para a vida com oração e vigilância. Amém? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Existe uma cruz que só eu posso carregar. Existe uma cruz que só você pode carregar. Então ore, vigie, fique atento à vontade de Deus e seja ela qual for, aceite. Porque Deus sempre quer o melhor para mim e para você. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos fortaleça. Amém, Ana. Obrigado, querida. Você também. Deus te abençoe. Cláudia, todos. Vamos orar para que Deus nos ajude a carregar a nossa cruz. Para que Deus nos fortaleça. Para que Deus nos ajude a viver um dia de cada vez, entendendo a sua vontade e aceitando a sua vontade. Todos nós temos a nossa cruz, mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos ensinou através da sua palavra hoje que a cruz se torna mais leve quando somos preparados para carregá-la através da oração, da vigilância e da aceitação da vontade de Deus. Amém? Com essas 3 coisas, você está se preparando para carregar a cruz da sua vida. Entenda uma coisa, Deus não vai tirar essa cruz de você. Não vai. Como Ele fez com Paulo. Mas Ele vem nesta manhã para dizer que a sua graça te basta. E nessa fraqueza sua de carregar a cruz, o poder de Deus se aperfeiçoa. E você se torna uma gigante. Um gigante na vida, enfrentando tudo aquilo que é necessário enfrentar, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Creia nisso, se fortaleça nisso, coloque a sua cruz e carregue. Amém? Não murmure, não reclame, só glorifique e exalte o nome do Senhor. Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado. Somos gratos, Senhor. Gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus. Pai, obrigado. Obrigado por nos acordar nesta manhã. Obrigado por nos fazer despertar para ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor. A Sua palavra não tem fim, a Sua palavra é inesgotável. Sempre nos ensinará, sempre nos fortalecerá
e sempre nos mostrará a direção a qual seguir. Por isso somos gratos por estarmos aqui diante da Tua presença. Pai, eu te peço que esta palavra hoje seja vida em nós. Somos gratos por ela que nos ensinou que realmente temos sim a nossa cruz. Todos nós, independente de classe, independente de cargo, independente de qualquer outra coisa, todos nós temos a nossa cruz para carregar, mas que precisamos estar sempre em oração, vigiando os nossos passos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, vigiando e colocando em prática tudo aquilo que aprendemos do Senhor para vencermos a cada dia nessa luta diária. Obrigado, Pai, por nos ensinar que devemos manter uma vida de oração, mantemos uma vigilância constante e que devemos aceitar a Tua vontade, seja ela qual for. Porque o Senhor enxerga além do que enxergamos. O Senhor enxerga além da realidade que vivemos, porque o Senhor passeia pela eternidade. E eu tenho certeza que o Senhor já preparou um lugar chamado futuro, onde estamos chegando, e as bênçãos do Senhor estarão sobre nós. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe agora, com a Tua graça, com o Teu favor. Nos dê a luz do entendimento, para que possamos seguir aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai, eu te peço agora por todos aqueles que estão online comigo, que o Senhor os abençoe em tudo, que o Senhor os cure em tudo, que o Senhor os transforme em tudo. Que a Tua vontade sobre a vida deles prevaleça, que eles tenham uma vida constante de oração, onde a Tua presença se torne real e que eles possam a cada dia, através da oração, da vigilância e da aceitação da Sua vontade, que eles possam estar sempre preparados para carregar cada um a sua cruz. Derrama sobre eles a Tua força, a Tua graça, o Teu sustento. Pai, abençoa sua casa, sua família, seus filhos, que todos possam ser tocados nesta hora pelo Espírito Santo e serem transformados em pessoas mais maduras, em pessoas melhores. Não peço só por eles, Pai, mas por todos aqueles que estão assistindo essa live depois. Que o Senhor, com essa palavra, os alimente, os fortaleça e que eles possam realmente viver uma vida segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado por este novo dia que está começando. Obrigado por este novo dia que está raiando. Obrigado, Pai. Que seja um dia extremamente abençoado, cheio da Tua graça, do Teu favor, e nos dê a força suficiente para carregarmos a nossa cruz no dia de hoje. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro, Jesus, e é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Receba essa palavra, seja fortalecido pelo Espírito e carregue a sua cruz de forma tranquila, entendendo o motivo dela. O mais importante é entender o motivo do que você está fazendo. Tudo tem um propósito, tudo está dentro do plano sobrenatural de Deus para a sua vida. Amém? Vamos continuar o nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler Salmo 60. 60 foi ontem, desculpa, Salmo 61. Vamos ler o Salmo 61 e permaneça lendo. Assim que acabar Salmos, vamos começar o Evangelho de João. Outra coisa que eu lembrei, queridos, antes de vocês saírem, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou começar uma leitura bíblica anual. E essa leitura bíblica vai ser uma leitura bíblica online, tá? Não vai ser de manhã, provavelmente vai ser no período da noite. Eu ainda estou vendo isso, mas eu vou começar a ler novamente a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a leitura anual. Se você quiser participar comigo, eu estarei online também numa live. Eu ainda vou ver o horário, ainda vou definir isso, né? Estou orando a Deus, mas vai ser a live da leitura anual bíblica, onde a gente vai ler pelo menos um capítulo, dependendo do livro, 2 capítulos por dia,
tá? Da palavra de Deus. Vou começar em Gênesis e até o final do ano de 2023 estarei finalizando o Apocalipse. Fica aqui o meu convite. Se você deseja participar junto comigo, se tiver uma pessoa, não tem problema nenhum, estarei lá, tá? Foi um desejo que Deus colocou no meu coração ontem e estou orando a Deus ainda para ver essa questão de horário, como vai ser, e eu vou criar um link, que vai ser um link do Drive, que a gente chama de Google Drive, e lá eu vou pôr a leitura diária daquele livro e vou pôr uma pequena explicação daquilo que a gente leu, tá? Não é uma aula, tá? É só a leitura bíblica e uma explicação daquilo que a gente leu, tá? Então vai ser a nossa leitura anual, a live da leitura anual bíblica. Vou começar dia 1º de janeiro e vou até 31 de dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Isso não vai mudar essa live nossa do devocional todo dia, 6 horas da manhã, vai continuar igual, mas a partir do dia 1º de janeiro eu vou iniciar a leitura bíblica. Geralmente eu faço isso sozinho, tá? Todo ano eu leio a Bíblia inteira, mas dessa vez eu senti no coração de convidar vocês. Se vocês quiserem também, vai ser um prazer participar. Provavelmente vai ser no período da noite, tá? Não sei o horário, se vai ser 8 da noite, 9 da noite, ainda não sei. Estou orando sobre isso, tá? Porque inclusive tem os cultos da igreja que eu frequento e que eu preciso estar lá. Não sei se vai ser às 10 horas da noite, de repente 10 horas da noite até 10h30, só uma leitura rápida e depois eu vou pôr o estudo, né, o comentário daquele versículo, né? Na verdade vai ser um comentário daquilo que lemos, tá bom? Fica aqui o meu convite. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, vai ser um prazer estar com você novamente nesse novo projeto que Deus colocou no meu coração de forma online. Live da leitura bíblica anual. Amém? Que Deus os abençoe, querido. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Fique firme, carregue a sua cruz, mantenha uma vida de oração, vigie e aceite a vontade de Deus para a sua vida. Estamos caminhando juntos na mesma direção. Obrigado pelo carinho de vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.